Eu recebi um diagnóstico de TDAH errado, o médico me passou alguns medicamentos, inclusive o atomoxetina, o Atenta, que eu fiz uso por alguns meses. O medicamento me fez mal, eu cortei por conta própria, procurei um outro profissional e a gente chegou na conclusão de que não, eu não tenho TDAH. Por isso que o medicamento vem me fazendo mal e eu vou explicar rapidamente aqui para você nesse vídeo. Você que vem acompanhando meus vídeos aqui na saga de tomar esse medicamento para tratamento de TDAH. Você também que acompanhou o último vídeo que eu postei dizendo que parei de tomar o remédio por conta própria e tive benefícios através disso. Agora eu trago atualizações sobre toda essa questão. Então, resumidamente, para você que está entrando nesse vídeo aqui agora, pela primeira vez nesse canal, vou deixar aqui abaixo todos os vídeos, desde o primeiro dia da primeira semana que eu iniciei o tratamento com o medicamento Atenta, para você entender como foi todo o processo semana após semana, de sintomas colaterais, de benefícios que eu tive ao longo do caminho, para você entender toda essa questão. Resumir basicamente aqui para vocês. No final do ano passado eu tive um surto de desatenção. Então, eu estava com a procrastinação crônica, perda de memória recente, muita desatenção, não conseguia nem processar as coisas mais, como ver uma mensagem no Instagram, meu cérebro não estava processando aquilo mais. Quando eu procurei ajuda psicológica, nessa ajuda psicológica foram aplicados em mim alguns testes de atenção, no qual constatou que estava muito ruim, muito prejudicada. Aí sim, encaminhou para um médico psiquiatra. O que acontece? Chegando neste médico psiquiatra, eu relatei toda a questão para ele, que eu nunca tinha sentido esses sintomas antes, não tinha percebido antes. Para você ser TDAH, você tem que ter os sintomas desde criança. Não foi o meu caso. Não sei, esse médico não entendeu muito essa coisa. Ele já fechou um diagnóstico ali, você é TDAH. Passou primeiro um remédio Ritalina, no qual não me fez bem, eu tomei durante um mês. Tive uma crise de ansiedade. Tem vídeo aqui no canal contando sobre isso também, tá aqui na descrição para vocês. E aí sim, quando eu voltei nesse mesmo médico, ele passou o remédio Atenta pra gente começar ali então o tratamento com este medicamento. Eu, com dúvidas sobre este diagnóstico, procurei um outro profissional, um outro psiquiatra, no qual essa psiquiatra, ela sim, não me passou remédios desde o início, ela teve dúvidas sobre este diagnóstico e também pediu uma avaliação neuropsicológica. E também eu já tinha suspeita de ser autista leve. Isso aí eu tinha certeza absoluta. Na avaliação neuropsicológica, constatou o autismo leve, dislexia, que eu não sabia que eu tinha, e o TDAH. Só que o TDAH, a profissional, né, ela conversou comigo, ela teve muita dificuldade de chegar nesse diagnóstico, né? Por um momento ela pensou que eu não fosse, mas por um detalhe ali, ela falou, não, ele é TDAH sim. E mesmo assim, eu ainda ficava um pouco de dúvida nessa questão. Por quê? O remédio, eu contei no vídeo passado, tá? Vou resumir aqui, mas vai no vídeo passado, tá aqui na descrição, o último vídeo que eu postei depois desse. Eu conto todo o que aconteceu comigo para eu desistir do remédio. Por um tempo, ele fez efeito positivo, entretanto, depois ele começou a me dar reações nas quais eu não conseguia aguentar. Muita irritabilidade e muita variação no humor. Meu humor estava variando de minuto a minuto, literalmente. Foi quando eu vi que estava tendo prejuízos no meu ambiente de trabalho, eu decidi cortar esse medicamento. E antes disso, quando eu iniciei o tratamento com o remédio, a minha vitamina B12 estava bem baixa. A gente fez a reposição da vitamina B12 junto com o remédio. E eu também fiquei um pouco intrigado sobre essa questão. Será que não era falta da vitamina B12 ou de fato o medicamento que está ajudando? Para quem não sabe, a baixa da vitamina B12 e também da vitamina D, ela causa sintomas cognitivos da pessoa. Cognitivos e emocionais, quadros depressivos, todas essas questões, perca de memória recente, indisposição. Foi o que aconteceu comigo. Eu repus a B12 e a D também, e eu fiquei normal. Eu voltei ao meu normal. Com o tempo, o que aconteceu? Eu fiquei doente novamente. Eu peguei dengue 2 vezes dentro do mesmo mês. E isso, geralmente, abaixa a sua vitamina B12 quem tem dengue. Repeti o exame para saber como que estava a B12 e ela está ótima. Foi aí que eu decidi suspender o remédio, porque ele estava me prejudicando.
e veio a surpresa quando eu suspendi o uso do remédio por conta própria. Sim, tem gente que vai comentar que é perigoso, é isso, aquilo, mas a gente se conhece, tá? A gente se conhece. Eu suspendi por conta própria e eu voltei ao meu normal de antes de ter toda essa situação, antes de ter esse surto aí de desatenção. O que aconteceu então? Tá? Eu sigo normal. Eu tenho um pouquinho de desatenção ali para leitura. Quando eu vou estudar, minha mente às vezes viaja, mas eu sempre tive isso. Isso aí eu acredito que seja mais relacionado com ansiedade do que com o TDAH que eu não tenho. Agora eu entro na parte do outro profissional que eu procurei. Tá? Dessa vez eu fui no neurologista, fui pelo SUS. Os psiquiatras que eu fui, eu fiz através do particular. Eu achei que fui mais compreensivo de graça do que pago. E eu paguei caro nesses outros profissionais psiquiatras. Quando eu relatei nos mínimos detalhes o que aconteceu para o neurologista, que eu nunca tinha percebido sintomas de TDAH, que do ano passado para cá eu tive um surto, né? A reposição da B12, a doença que eu tive da dengue, o fato de eu ter melhorado, o fato do remédio ter dado um efeito paradoxal, que eu expliquei no vídeo passado. Principalmente o fato de, depois que eu cortei o remédio, eu praticamente voltei ao meu normal. Relatando toda a minha experiência para ele, toda a minha observação, toda a minha análise que eu fiz, ele falou para mim, desconsidere esse diagnóstico de TDAH pelo que eu relatei para ele. Pelo fato de eu ter virado TDAH do nada, né? Pelo fato de ter associado ali a vitamina B12, eu ter melhorado, pelo fato de os medicamentos não estarem fazendo bem para mim. As palavras dele foram o seguinte: se você não tem o problema, a doença, a condição, né, no caso o TDAH, você toma esses remédios, eles vão te fazer mal mesmo, porque você não precisa deles. E é o que eu falei muitas das vezes aqui, nessa saga aí desses meses, postando esses vídeos aqui, sobre essa questão. Eu bati muito nessa tecla. Se você não tem a condição, você não precisa daquele remédio. Se você não precisa daquele remédio, ele vai te fazer mal. Eu não estou falando que você que tem um diagnóstico fechado de TDAH, você tem certeza, tudo certinho, que esse remédio está fazendo mal para você. Não estou dizendo que você não tem a condição, porque o remédio vai dar efeitos colaterais sim. Só que depois de um tempo vai fazer bem para você. Para mim não, ele começou a fazer mal de novo. Como se diz, eu não tinha aquelas condições por conta de TDAH. O remédio ele deu um efeito paradoxal e me fez ter aquelas condições exatamente por conta disso, porque eu não preciso do remédio. O que eu tive então nesse processo aí, nesse surto de desatenção? Segundo o médico, eu tive um quadro de ansiedade, né? Eu parando para analisar, sim, teve situações que me fizeram ter. Então, cada pessoa pode reagir de um jeito. No meu caso, eu reagi aí nesse surto de desatenção, associado com a baixa da vitamina B12 que causa sintomas cognitivos. Então, assim, parece que a saga aqui nesse canal sobre o medicamento Atenta está se acabando, porque eu não vou ter mais assunto para falar sobre o medicamento em si. Se tiver outras situações, mais dúvidas, eu vou trazer sim. Vou continuar sim procurar outros profissionais, eu quero, né, outras opiniões também, até porque esse neurologista ele me deu um laudo ali constando de autismo e dislexia, né, e também constando que desconhece o quadro de TDAH. É muito bom porque depois de muito tempo eu consegui um laudo médico, né, mas também eu quero outra opinião de um outro médico também que eu conheço, que eu tenho mais afinidade com ele. Confirmação, né, confirmação do autismo, do dislexia. Eu tenho certeza, não preciso nem de papel para me dizer sobre isso. Mas é bom a gente ter mais documentos, caso a gente precise comprovar isso, ou precise para a vida, né? Benefícios que talvez a gente possa ter a pessoas atípicas. A gente precisa desses comprovantes, tá bom? Eu sei que o vídeo provavelmente está imenso, mas não tem como, né, eu contar essa situação tão importante em 5 minutos. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aqui abaixo. Você que vem seguindo o canal aqui, tá? Fico aliviado por não ter feito a coisa errada, né? Por ter cortado o medicamento
não ser uma coisa errada. Nessa situação, por isso que é sempre bom a gente ver várias opiniões diferentes. Então, foram 3 médicos. O primeiro fez o diagnóstico, a segunda teve dúvidas, né? Eu não votei em nenhum deles porque não gostei muito deles, para falar a verdade, também particular, né? Muito caro, infelizmente não tive mais condições de votar neles. E o terceiro também desconhece o quadro de TDAH. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o seu relato. Você passou por isso? Você conhece alguém que está passando? Né? Ou se você de fato está tendo benefícios, você que de fato tem aí o problema, né, do TDAH, está tendo benefício com o remédio? Deixa aqui nos comentários para mim. Qualquer dúvida eu volto aqui com outro vídeo. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.